E se pensa isso exatamente nesse controle da mulher, nessa controle para que não se exista o prazer. Sim. E como isso foi conseguindo e sendo desmistificado? Pega a história, assim, porque se a homossexualidade, e que já foi prática, assim, super... Normal. Pega a Grécia, pega... Os reis de Roma. E assim, que muitas vezes os homens tinham mais prazer em relações homossexuais que em hétero. E era um orgulho para a família, porque assim, o menino tinha acesso à cultura. E ele tinha acesso através de uma pessoa que ia, é o professor dele. Então, ensinava tudo, leitura, escrita, arte, sexualidade, guerra, luta e etc. Estava no pacote. E muitas vezes para a família era uma honra ele ser aluno do fulano de tal. Vários, períodos da história que a questão da homossexualidade era tratada como uma forma de expressão, Mas quando entrou essa ruptura, tudo que estava ligado a sexo foi banido. E aí, o que sobrou para a criança? Se sexo é conjunção carnal e coisa de adulto, a criança não tem os caracteres secundários, sexuais secundários desenvolvidos. Não menstruou, não ejacula, não tem peito. Então, assim, a criança, ela tinha que ficar... É anjo. Não adiantou, Freud estar aí, já está há mais de 100 anos, ele deve estar lá ainda, rodando, Porque, assim, ainda hoje a sexualidade infantil é uma coisa que assombra todo mundo. Todo mundo fica assustado, Mas a sombra, eu acredito, pela questão da imaturidade sexual dos adultos. É dos adultos, é cultural, de gerações. Sim, é por isso. A criança, assim, toda manifestação da criança era tida como perversão e tinha que ter controlada. Então, assim, a gente depois vai falar da questão do desenvolvimento infantil e o tanto que a sexualidade faz parte. Mas o que nós aprendemos, que a gente não questionava e que tinha que ser aceito, é isso. Então, assim, quais os dois piores erros em relação à sexualidade infantil? Qualquer manifestação da criança, em termos de descoberta do próprio corpo, de curiosidade do corpo do outro, do adulto, de querer saber, de querer perguntar, estava errado. Isso aí, para quê? E é só a gente pensar, muitas vezes, na nossa infância. Para que você quer saber? Espera chegar na adolescência. Suspeito. De onde que você tirou essa pergunta? Não é hora ainda. Não é hora ainda. Que absurdo, E acho que isso, Cida, vem um pouco, que interessante você falando da relação que você tinha com a sua mãe. Sim. E que já tinha toda essa informação e isso é um pouco até, digamos, até discrepante um pouco para a época, Incomum. Muito, mas até hoje. Eu acho que minha mãe, se ela tivesse aqui, ela era na frente de um monte de gente. E você poderia, sim, ter traumas por ser diferente da maioria que estava na loucura da educação castrativa. Eu não sei. Eu não sei, porque eu acho que a gente tinha privilégios. Mas você está num Sim, contexto... mas era fora. Era fora. Era fora do contexto. Era como se você não tivesse adequada, E você deve ir percebendo que talvez tinha coisas que você falava e abria um olhão assim para você. Sim. Eu, voltando para a minha educação, eu acho que eu errei muita coisa como mãe, mas eu acho que se eu voltasse, eu tenho 2 filhas, a Natália e a Bárbara, coisa que eu não trocaria uma vírgula, foi o tipo de educação sexual que... Sabe que eu já ouvi de senhoras que têm a minha idade hoje, mas há 20 anos atrás, assim, nossa, como eu me arrependo de ter dado a educação sexual que eu dei para minha filha. Ouvi isso várias vezes. Porque ela essa, nossa, minha filha é frustrada. Porque eu ser frustrada, ok, era normal, mas a minha filha nessa geração é frustrada sexualmente. Então ela tinha sentimento de culpa, se arrepender da educação que havia dado. Mas você não precisa pensar só que são as senhoras há 20 anos atrás, não, bem, são as mães de criança que está nascendo agora. Ainda tem. Não, eu acho que nós estamos com uma propaganda enorme, um discurso enorme, mas não é isso que está sendo vivido. Mas é um paradoxo, Tem um componente que é repressivo, culpabiliza, criminaliza, e um componente que precipita. Um excesso de sensualização. A sensualização precoce. Porque é importante entender, muitas vezes a menina, principalmente, ela adquire um corpo de mulher
com uma certa idade, mas a cabeça é infantil. E então ela não tem instrumento mental para lidar com a sexualidade que o corpo expressa. Na minha experiência, é muito comum uma menina começar a engordar no começo da adolescência, quando ela percebe o olhar do pai, do tio, do amigo, um olhar curioso que desperta nela um desejo, e ela reprime, então ela se esconde dentro deformando o corpo para não ser percebida. É porque o corpo é o que nos coloca na realidade, né? Porque assim, a gente vê que a menina aí de 11, 12 anos que já está desenvolvida, o olhar do outro muda e isso impõe. Uma menina de 14, que ainda tem o corpo mais infantil, que não tem nem tanto busto, nem nada, o olhar do outro trata ela como criança. Sim. Né?